Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, Os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Seu celular. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Essa luz que vem do alto também é a luz que está dentro de nós. Por isso a canção Estrela Matutina.
coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você. Descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, pra dentro de você. Descubra o brilho do amor. O brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Que bênção, um passe sonoro que harmoniza os nossos corações para dar o tom aí, a harmonia. Estamos aqui agradecidos. Receba o nosso carinho, a nossa gratidão. Se vocês puderem acompanhar na prece, vai ser muito bom. Nós desejamos a todos um bom dia. Sejamos bem-vindos, sejamos bem-vindas. É uma alegria grande aqui estarmos neste trabalho que nos ensina a sermos cristãos. Neste trabalho que nos ensina a aproximarmos de nós mesmos, que só faz bem a nós mesmos. É um trabalho que sensibiliza, né? E a gente traz aqui um trecho do Homem no Mundo: em tudo que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. E este encontro foi organizado por uma equipe que trouxe aí a lembrança do Pai em todo instante, a cada gesto, a cada momento. Né? Nós tivemos aí os responsáveis pelos estudos, pela comunicação, pela multimídia e tantos outros. Né? A gente vai sentindo o Pai presente aí entre nós. Né? A gente vê o esforço de cada um. Nós pedimos uma gráfica para trazer para a gente as impressões e recebemos o material que sensibilizou, assim, no sentido de oferecer o melhor que eles pôde. A gente observa nos detalhes, né? A pessoa que fez a arte dos relatos trabalhou com tanto empenho em um tratamento oncológico. Ela para, eu vou precisar fazer uma cirurgia, né? E volta e retoma com todo carinho, com toda atenção, né?
a equipe da comunicação. Então a gente vai sentindo Deus, né? E aí a gente vai elevando os pensamentos com essa lembrança, né? E trazemos aqui Bezerra de Menezes, no livro Os Momentos de Ouro, onde ele traz aqueles, né, momentos de ouro são aqueles em que conseguimos sintonizar o cérebro e o coração. Momentos de ouro são aqueles em que conseguimos sintonizar o cérebro e o coração com a presença de Deus. Sentindo aí, né, nossos companheiros Ed, Marina, com tanto carinho, acompanhando, a gente vai se sensibilizando, né? Então, sejam bem-vindos, que a gente possa sentir, né, nos sentirmos e caminharmos aí nesta construção. Que Deus nos abençoe, que o nosso Mestre Jesus nos envolva sempre, que os benfeitores deste trabalho, né, estejam aí presentes, nos inspirando, né, nos influindo. Nós vamos passar para a Marilene fazer a prece inicial para a gente. Nossa companheira aqui, somos as duas, né, coordenadoras aí, responsáveis pela associação. Elevando os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai maior, Criador de tudo e de todas as coisas, pedindo que Jesus, que desceu a esse planeta, mesmo já na sua construção, trazendo luz às trevas, recebido no lar de Maria e José, como fonte indicadora de luz, de construção de lares, na motivação de tantos crescimentos, desenvolvimento de novos sentimentos de amor, sentimentos de paz, de trabalho, de construção no bem, modificando toda a sintonia das nossas mentes e dos nossos corações, para construir sempre algo melhor. É nesse sentimento que elevamos os nossos pensamentos ao plano de luz, agradecendo pela oportunidade desse reencontro, que há muito foi construído por pontos de luz no mais alto, localizando aqui o idealizador desse trabalho, o nosso amigo Célio Varela, intuído principalmente, dentre tantos outros, por Dr. Bezerra de Menezes, fazendo com que esse trabalho fosse crescendo, se avolumando, não só materialmente, mas trazendo sempre novos corações, novos sentimentos de amor, de união, de parcerias que nos tem trazido até aqui. Que cada um de nós, ao entrar na sua cabine para trabalhar, possa ser esse ponto de luz que eclode no universo para salvar tantos irmãos do perigo de se afastar de Deus, desvalorizando a vida. Que cada um de nós, como esse ponto de luz que floresce no universo, possa sentir a fortaleza e a grandeza desse trabalho
que de tijolinho em tijolinho possa construir cada vez mais a seara de Jesus, de Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos que já seguem numa dimensão que clareia as nossas consciências e o nosso coração. Assim, Mestre amado Jesus, nós agradecemos porque aqui agora, nesse momento, nesse dia, desde muito, uma clareira de luz se expande para todos os pontos do universo, onde possa ter alguém que precisa ser escutado, receber uma prece de ânimo, de fé, de esperança de dias melhores. Que cada um de nós possamos perseverar nessa fortaleza que vem de Deus, para continuar sempre aceitando o convite de Jesus. Que brilhe a vossa luz, porque Ele é o nosso sol maior. Fica conosco, Mestre amado Jesus, hoje, agora e sempre. E assim será. Com essas vibrações que foram aqui compartilhadas, e as emanações que nós emitimos, que com certeza se expandiram em locais, em situações que nós não temos como dimensionar. O fato é que agora nós nos sentimos aconchegados, abraçados pelos braços de Jesus. E para enriquecer mais este momento, este instante, este dia, nós convidamos o Vinícius Trindade, que é tarefeiro da Fraternidade Irmãos Gacos, não é isso, Vinícius? Por favor. Ele vai falar com todos nós sobre o tema Brilhe Vossa Luz. Que Jesus chega. Era uma excursão à Terra Santa. E ele, que viajava sozinho, na programação do final de semana, resolveu, depois do almoço, caminhar pela cidade. Ficou sabendo que na proximidade havia um vilarejo. E lá estava ele caminhando, conhecendo e explorando casas, parques, praças. De repente ele se viu à porta de um cemitério. Por uma força irresistível, ele adentrou no local e começou a perambular e andar
pelos espaços entre as lápides, pelos corredores. Mas cada vez que ele olhava para uma lápide, focava no nome e na idade, ele se angustiava. Joarebe, 4 anos, 3 meses, 2 dias. Joabe, 6 anos, 4 meses, 18 dias. E assim foi inevitável as lágrimas no rosto e uma clara sensação de desmaio. Encostou em uma árvore e chorou copiosamente. Jamais poderia imaginar que no planeta Terra existisse um cemitério de crianças. De repente, um funcionário do cemitério aproximou e perguntou se ele estava bem, se ele gostaria de uma água, pedisse ajuda, um atendimento. Foi quando ele enxugou o rosto e disse: não, eu somente estou impactado, eu não imaginei que existisse isso. Como eu sou turista, tudo me atrai, tudo me impressiona muito por aqui. O funcionário então sorri para ele e diz: o senhor realmente é um turista, porque o senhor está completamente enganado. Aqui não é um cemitério de criança. Toda a idade que você leu na lápide é o tempo de vida que vale a pena ser vivido. Quando as pessoas nascem aqui na nossa comunidade, elas recebem um caderno. E nesse caderno, à medida que elas vão aprendendo a escrever, vivenciando situações, elas passam a registrar todos os minutos na vida que valeram a pena. Joarebe, 4 anos, 18 meses, 20 dias. E nós? Até a data desse 14 de junho de 2025, o que tem no nosso caderno? O que nós vivemos até hoje que, de fato, no âmbito espiritual, realmente valeu a pena? E as pessoas que nos chamam ao telefone, será que quando elas desligam, elas anotam no caderno como alguns minutos que valeram a pena? Bom dia a todos. Bom dia. Que o nosso Mestre Jesus abençoe cada um aqui presente e que cada um encontre nesse dia o que verdadeiramente necessita. O espírita precisa estar sempre sorrindo, pelo menos sereno, porque se tem um conhecimento que não nos pode entristecer, é o conhecimento espírita à luz do Evangelho. Portanto, que possamos juntos nos alegrarmos, termos a leveza de viver esse sábado como um sábado que, com certeza, um sábado que vai valer a pena. Quem passou? Brilhe vossa luz no terceiro encontro de plantonistas do SOS Preces. É interessante porque quando a gente pensa no título, brilhe vossa luz, nós temos 3 conhecimentos que podem ser conhecidos e entendidos separadamente. O que é a luz, o que nós temos, porque é vosso, e como que nós irradiamos essa luz, que é o brilho. Bom, vamos lembrar inicialmente o que é luz. Para quem não me conhece, a minha formação é científica. Eu fiquei aos 18 anos completamente apaixonado por Kardec. Como eu sou biólogo, eu fui fazendo um contraponto
do conhecimento da doutrina espírita com a ciência. E eu não tive dúvida e não tenho que nós estamos caminhando para a fusão, tanto da filosofia, tanto da ciência, quanto da religião. Afinal de contas, o nosso Deus é único e é um Deus de amor. Não tem como ser separado. E a partir daí, toda vez que eu sou chamado a tratar de algum tema, eu me sinto inclinado a demonstrar cientificamente como que a doutrina espírita, como o próprio Kardec disse, não revela nada extraordinário. Está tudo na lei da natureza. Então a gente tem hoje um seminário, vamos chamar assim, um encontro, Brilhe a Vossa Luz, e a nossa atividade de autoevangelização, porque é isso a tarefa do SOS Prece, muito mais do que caridade, nos remete ao que é a luz. E a luz é uma energia. O espírita, apesar de não entender muito bem, porque ninguém entende, é difícil definir energia, definir vida. Nós estamos constantemente lidando com essa palavra e com o que a gente entende por ela. Às vezes de maneira muito perigosa. Porque existem muitas casas religiosas que, com a desculpa de inovar a doutrina e fazer um neokardecismo, inventam práticas que não têm nenhum respaldo, nem em Kardec, nem em André Luiz, nem em Emmanuel. Eu costumo dizer que durante muitas encarnações, Kardec e Chico Xavier bastam. Nós não precisamos ficar lendo nada que é extraordinário, nada que não seja condizente com o Evangelho de Jesus, com os princípios básicos, porque nós ainda somos embriões do conhecimento espiritual. Então, apenas terminando esse parêntese, eu tenho ficado muito sensibilizado com as pessoas que entram em uma casa espírita mal orientada e principalmente quando entram rapidamente para uma reunião de educação mediúnica e acabam dando um passo largo para a loucura. Talvez alguns ligam para vocês pedindo auxílio nesse campo. Ou declaradamente, ou então de maneira indireta. Eu costumo dizer que o menos é mais. Jesus era simples, nasceu simples, morreu simples. Me assusta, queridos irmãos, o tanto de casas espíritas que tem reuniões de desobsessão e não tem uma de evangelização infantil. Não tem uma mocidade. Mas isso eu vou dizer no final. A luz é a energia radiante, olha bem, brilhe a vossa luz, pronto. Essa é uma explicação científica. Eu falei com vocês que eu sou biólogo, né? Capaz de ser captada pelo olho humano e ser interpretada pelo cérebro como luz visível. Aqui vem uma questão extremamente evangélica e espiritual. Para ser luz para nós tem que ser captada pelo olho humano. Porque há animais que não enxergam apenas a luz visível. As abelhas, por exemplo, elas enxergam dentro dos raios infravermelhos. E com isso elas conseguem perceber pétalas aromáticas à distância. E nós, às vezes, vemos uma flor branca. Mas as abelhas, alguns beija-flores, não. Vejam a relatividade da percepção. É exatamente essa relatividade da percepção, meus irmãos, que nos convoca e nos incita a sermos tolerantes. É muito comum, principalmente aqueles que estão encerrando esta encarnação, a dificuldade de lidar com as gerações novas, com a tecnologia, com o mundo virtual, com todas as glórias e todos os horrores que vem junto. Sim. Mas também foi assim com o catálogo de telefone, também foi assim quando chegou o mimeógrafo, também foi assim quando chegou o telefone comum, depois o telefone celular. Não vai parar, porque um dos nossos 15 princípios é evolução. E é curioso, né? Que
que às vezes o idoso, que ele é mais resistente com o neto, com o filho, que pensa diferente, que é de outra geração, daqui a pouco ele vai ser a geração mais atual. Porque existe um dos nossos princípios que chama-se reencarnação. Convoco a todos, então, inclusive no atendimento do SOS Preces, a abraçar essa diversidade. E falou em diversidade, falou de biólogo, hein? Que biólogo gosta, hein? Biodiversidade. Olha que coisa impressionante, a gente não enxerga o raio-x, não enxerga os raios cósmicos, não enxerga micro-onda. Meus irmãos, a gente não enxerga Bluetooth, graças a Deus. Porque se a gente enxergasse Bluetooth aqui, nós estamos cegos. Porque o que está passando de onda, às vezes um pequeno detalhe na frequência, no comprimento da onda, a gente ia ficar completamente cego de tanto enxergar. Olha bem, hoje nós também ainda não entendemos muito bem, mas nós sabemos que tudo é onda, raios, né? Como Emmanuel e André Luiz nos ensinam, ondas e raios. E o comprimento de onda visível, que vai ali, ó, do infravermelho ao ultravioleta. É isso que a gente enxerga. Eu falei com vocês que eu sou biólogo, né? Então eu não posso iniciar essa abordagem do brilhar e a vossa luz sem falar dos fenômenos mais espetaculares e impressionantes que nós temos no planeta Terra, que é a tal da fotossíntese. A gente às vezes se acha mais importante que as plantas, né? Mais inteligente, mais evoluído, e depende do ponto de vista. O café hoje está uma delícia, né? Que temperatura aquele café. Eu até falei com a moça, falei, ô moça, que caridade, um frio desse. Você serve um café saindo fumaça. Tinha alguém até do meu lado lá conversando. E aí nós estamos hoje, gente, com um café caríssimo. Não é? Mas as plantas não precisam comprar café. Nem alimento nenhum. Porque apesar de muitas vezes serem menosprezadas e viva a diversidade, elas conseguem fazer algo que a gente não faz, que é captar a luz das estrelas, a luz solar. E de uma maneira poética, transformar isso em energia, em alimento. Então esse processo tem um nome muito bonito na ciência, né? Que é a fotossíntese. Olha que imagem que vale um dia, né? Essa imagem dá para colocar no nosso caderninho, né? Vocês querem essa aula de biologia? Querem? Eu vou resumir para vocês. A luz, eu não sei se aqui tem luz. A luz, então, é absorvida por essas organelas, lembra disso? Alguém lembra o nome dessa verdinha? Gente, vocês foram ruins nas aulas de biologia. Tá vendo? Hã? Você sabe por que ninguém respondeu? É porque nós estamos com uma comemoração de SOS Preces que não tem jovem. Nota 10. Hã? Tem acúmulo. Se você está colando aí o que é a organela que eu estou vendo. Ah, nosso irmão aqui já acertou. É o cloroplasto, né? Cloro verde. E o que ele faz? Dentro dele tem aquelas partículas ali parecendo moedas. Olha que maravilha, gente. A água é unida ao gás carbônico que produz a molécula de glicose. A glicose é o doce da vida. É a molécula mais energética. Você sabe que o único combustível do cérebro é a glicose? Tem pessoas, por exemplo, que consomem muito álcool e aí não comem, né? Porque ficam ali em jejum, aí pode entrar num colapso. E aí precisam ter um soro glicosado para poder salvar o cérebro. Às vezes dá até sequela, falta de glicose. Ah, mas eu sou diabético. Pois é, tudo na vida é assim. É a busca do equilíbrio, essa é a nossa função na existência. Né? E aqui nós temos então essa partícula verde. Ela é verde porque ela tem uma molécula muito especial chamada clorofila.
Se um dia a ciência conseguir colocar clorofila num embrião, nós vamos ser verdes. E na hora do lanche hoje, intervalo, nós vamos para o sol. Não vai ter que comprar pão de queijo. É uma pena, por um lado. Não ficar parado no sol, se alimentando. Almoço, vamos para o sol. Clorofila. A luz que vem de fora e é a luz que vai irradiar por dentro. É o trabalho de vocês. Porque vocês não conseguem fazer a atividade de SOS Prece se não forem iluminados. Até conseguem, mas não conseguem com eficiência. Existe uma diferença, meus irmãos, entre eficiência e eficácia. Na eficácia a gente faz, resolve. Na eficiência a gente faz da melhor forma possível. Faça o seu melhor nas condições que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Esse é o filósofo Cortella. Sabe por quê? Que de certa forma nós temos uma clorofila dentro de nós? É porque o próprio Cristo disse que o reino de Deus está dentro da gente. Então o nosso trabalho, enquanto cristão e enquanto espírita nesse momento, e enquanto tarefeiros de SOS Preces, é burilar essa luz que está interna. Dizem que Michelangelo estava esculpindo a estátua de Davi. E um repórter se aproximou e perguntou: mas você consegue tirar de um bloco uma arte dessa? Como é que você inventou tão bela estrutura? O rei Davi e Michelangelo dizem, se não for verdade, vale como lição, que ele respondeu: eu não inventei, ele já estava na pedra. Eu só tirei os excessos. Isso é que é esculpir. Isso é uma forma poética de dizer o que é reforma íntima. Reforma íntima, meus irmãos, é tirar os nossos excessos. Porque nós, eu falei com vocês que eu sou biólogo, não falei? Porque nós viemos no reino animal e ainda somos muito animais. Basta nós ouvirmos um pouquinho do noticiário que nós vamos ver o tanto que nós somos bichos ainda. Nós temos necessidades primitivas ainda. Por isso que no livro dos Espíritos está lá. Nós estamos muito mais próximos do início do que seria um fim. Nós sabemos que não existe. Ou pelo menos o estágio de luz plena, não é? Então esse reino de Deus está dentro de nós. Se nós formos pouco a pouco aplicando o Evangelho, incentivado pela doutrina, nós vamos transformando o nosso espírito. A luz que já está em nós, ela vai irradiar e a vida vai se transformar não só internamente, como também ao nosso redor. Basicamente é por isso que nós viemos para essa jornada no planeta Terra. Por que a Terra? Porque ela tem as necessidades que nós ainda somos muito dependentes. Vaidade, paixões, prazeres materiais, sensações orgânicas do alimento, do sexo, posição social na disputa, competição com familiares, com irmãos, com primos, com cunhadas, vaidade. E Jesus nos chama a humildade. Mas para isso nós temos que ter consciência que nós somos espíritos. E isso a doutrina nos lembra continuamente. Como nos irradiar? Já que nós temos que brilhar a nossa luz, vamos aqui buscar no Evangelho de Jesus algumas sugestões para essa nossa manhã. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu estou sugerindo então que a primeira lição é o não julgamento. Todo julgamento é uma comunicação violenta, porque a gente nunca tem clareza ao julgar. A gente nunca sabe detalhes, sentimentos, e se tem algo que nos une na Terra, é a nossa facilidade e inclinação para julgar a priori e espontaneamente.
Mas olha a trave no seu olho, enquanto você está observando o cisco no olho alheio. Olha o Cristo dizendo, não julgueis para não ser julgado. Eu fico imaginando como que deve ser difícil, porque essa não é a minha tarefa principal, ou não é uma tarefa que eu exerço atualmente, como que deve ser difícil quando vocês vão ouvindo os relatos, ou a descrição, ou a narrativa, ou o clamor, ou o choro, como que deve ser difícil não julgar. Mas tenho a certeza que se a gente julga, a gente pode estar sendo até eficaz, mas nós não estamos sendo eficientes. Porque a nossa ligação, o nosso atendimento poderia ter sido bem melhor se a gente fosse um pouco mais neutro ao escutar. Isso influencia até a abertura da oração, da mensagem, influencia tudo. Eu sei que nós já fazemos bastante com o nosso estágio, mas nós estamos aqui para melhorar sempre, não é? Acho que é por isso que vocês dedicaram, e eu também, horas do nosso sábado para estar com Jesus, com Kardec. Saulo deixou para nós, Paulo, uma sugestão muito boa para tudo. É preciso que eu me diminua para que ele apareça. Então nós temos que ter o exercício de não julgar. Os nossos olhos precisam ser cada vez mais olhos de Jesus e não o nosso. E às vezes a pessoa está trazendo algo que nos mexe muito com a história evolutiva. Toca bem fundo. E é por isso que às vezes a pessoa que ligou é como se nós tivéssemos ligado para ela. É o SOS Press. Ela está me ajudando a entender a minha vida, minhas dores, a amar contra tudo e contra todos. Brilhe a vossa luz diante dos homens, diante de vocês, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Coletivo. Se a luz é vossa, gente, nós não podemos trabalhar, atuar, viver sozinhos. Nós somos um animal social. A espécie humana é um bicho social. Há quem consiga viver sozinho. Infelizmente, alguns até com psicopatologias. Dificuldades, fobias, traumas. Sim, é o momento da pessoa. Quem está aqui para julgar? Não, lembrei de outro agora. Atire a primeira pedra, quem não tem pecado. Mas no número 2, que é no coletivo, nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo junto, trocando experiências, buscando auxílio. Eu lembro que quando eu era da escola e da faculdade, a gente poderia dividir os alunos em 2 grupos. Aqueles que adoravam fazer tudo sozinho. E aqueles que só tinham realmente motivação e força de vontade quando fazia com alguém. Então tinha os que estudavam sozinho, o outro só aprendia com o outro. Na hora de fazer trabalho, buscava o outro. Vou fazer mestrado? Vamos fazer comigo? Não é assim? E outros não, são sempre isolados. Não tem mal nenhum. Mas nós temos que reconhecer que nós podemos ser bem melhores e a nossa luz brilha mais quando nós estamos no coletivo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Mateus. Esse trecho eu foquei na casa. Porque do que adianta, gente, nós sermos santos na casa espírita, na igreja, no templo, na mesquita, e o nosso verdadeiro centro, que é a nossa casa, o nosso lar, nós não estamos praticando o que estamos aprendendo. Muitas vezes a gente precisa atender o telefone em casa, igual a gente atende no SOS Press. Porque às vezes é realmente alguém difícil, alguém que a gente está com raiva, alguém que a gente está precisando exercitar as virtudes cristãs. Mas não nos enganemos.
verdadeira casa espírita é o lar. Sabe por quê? Lembra da imagem da frequência da luz? O universo colocou debaixo do mesmo teto, às vezes dormindo na mesma cama, ou dormindo no quarto do lado, aqueles que de uma maneira maravilhosa vibram da mesma frequência. É por isso que nasce. Meus irmãos, às vezes a frequência é tão grande, tão comum, tão síncrona, que nasce dentro de um. Eu sou pai nessa encarnação, mas o meu sonho é ser mãe. A próxima vez eu vou vir mãe. Estou fazendo de tudo para ser mãe. Porque eu, como um pai, eu fico muito assim, admirado com a beleza que é. Eu sou biólogo, né? Agora imagina, gente, nasce um corpinho dentro de um outro corpo. Quem que pode julgar um amor de mãe? Eu sei que alguns de vocês estão pensando, ai, mas a minha lembrança agora do meu filho, minha filha, não conversa comigo, já me bateu uma vez. Eu sei que é assim, mas sabe o que é isso? Frequência. Uma vez o reencarnante procurou, lembra lá no nosso lar, que tem lá um ministério da reencarnação? Ele procurou lá e ele falou, olha, chegou minha vez, eu estou na fila aqui, ó, agora é minha hora de reencarnar. Aí o instrutor falou, pois não, só um minuto, nome? Olhou na ficha, puxou lá. Ainda é antigo, tá, gente? Fichário. Não era computador ainda não. Ah, tá aqui sim, realmente. 40 dias da Terra, né? Sim, 40 dias. Eu estou bem animado. Eu estou muito animado também para saber para onde que eu vou. Aí, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Olha, parabéns. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Brasil. Ah, não. Tem mais de 200 países no planeta Terra atualmente. Eu vou nascer no Brasil de novo. Vai nascer no Brasil, tá aqui. Isso não tem jeito de negociar, não, de fazer um acordo, não. Isso aqui, ó, vem de cima e é feito com muito amor. É Brasil mesmo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aproveita. Aqui, mas me fala aqui, o Brasil, né? Agora, tem uns estados melhor que os outros, né? Por exemplo, São Paulo, que beleza, né? A capital financeira ali, beleza. Brasil. O Mato Grosso, agro, né? O agro está com tudo. Que beleza, né? Ah, não, mas eu leio aqui Minas Gerais. Nossa Senhora, que povejeca demais. Não é possível, de novo? Uai, é o que tem aqui. É o que vem em Minas. Aqui, mas em Minas Gerais também tem umas cidades que são mais tranquilas, né? Não, está escrito aqui Belo Horizonte. É, Belo Horizonte. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no norte da Europa, tem uns países com maior índice de desenvolvimento humano. A pessoa era bem instruída, bem, né? Culta. Tem a Suécia, tem a Dinamarca. Ah, não tem mulher, não? Não posso nascer lá, não? Aí o instrutor pegou na mão dele e falou assim, meu irmão, tem mulher no mundo inteiro. Mas a única que pode te receber, que pode ser sua mãe, já nasceu e te espera. Então, meus irmãos, é a frequência. Isso é que explica por que o grupo familiar evolui no coletivo. E a gente tem que cuidar muito bem dessa família. Se você tiver que deixar de frequentar uma igreja para evoluir junto com seus familiares, você pode ter certeza que Deus vai abraçar o seu projeto. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse me segue é que é a grande questão. Porque tudo na vida também é seleção. Hoje, nós estamos vivendo uma crise da gestão do tempo. É curioso porque nós estamos cada vez mais tecnológicos e as pessoas continuam reclamando que estão sem tempo. Tem alguma coisa errada. A gente não converte a nossa economia de tempo em algo, de maneira geral, que possa ser realmente edificante. Então a gente continua viciado em questões
que não são edificantes e essenciais. André Luiz, em uma de suas obras, diz: o ser humano, no estágio atual da humanidade, sofre por coisas que não são essenciais. E aí a gente coloca isso no coração e pensa, é mesmo, né? Bobagem. Imagina a gente chegando no plano espiritual, olhando a nossa novela, né? Antigamente era novela, agora vai ser uma série. A gente vai assistir uma série com várias temporadas. Vai falar, gente, olha ali, que bobagem, olha o que eu fiz, pra que isso? Qual que era a minha necessidade ali? Olha a consequência. Ah lá, gente, que vergonha. Ainda bem que a gente assiste sozinho. Porque diz respeito a só cada um de nós na nossa consciência. Mas a gente assiste sozinho, mas tá todo mundo lá. Tá as pessoas que a gente atendeu, tanto na casa espírita quanto no trabalho. Estão as pessoas da família. Estão as nossas posições sociais, enfim. A nossa relação com o meio ambiente, com a alimentação, com o sexo, está tudo lá. Claro, as coisas mais importantes. E tudo isso, gente, é escolha. Nós precisamos escolher bem. Então eu convido a todos a fazer uma revisão prática de como está a aplicação do tempo. Porque a gente adora saber da vida dos outros. Isso só desaparece com a evolução. Por quê? Porque enquanto eu estou muito interessado em saber da vida dos outros, eu estou ressignificando a minha. Eu vou dar exemplo. Às vezes o pai tem um filho, o filho está muito mal educado, o pai abandonou, não cuidou, não deu ali as estruturas, não evangelizou. Mas quando ele fica sabendo que o filho do vizinho aprontou mais que o dele, ele fala, até que o meu não está tão ruim assim. É por isso que a gente assiste novela, Big Brother. E agora a novela está na mão, né, gente? Que a gente fica vendo a vida dos outros ali, ó. Quando olha, passou 1 hora, 2 horas, 3. O celular tem na configuração um ajuste lá para você saber quantas horas você ficou navegando. Vocês podem ficar igual um pintinho quando sai do ovo, chocadíssimo. Às vezes são 6 horas por dia, contando o dia todo. Gente que vai dormir 1, 2 horas da manhã. Teve gente aqui, gente, que eu não vou falar quem é não, por causa do estatuto, que acordou 4 horas, 5, preocupado com esse evento, querendo chegar mais cedo. Olha a aplicação do tempo, que beleza. Agora não, você fica a madrugada toda fazendo bobagem, curioso, nada que edifica tanto como o trabalho em relação ao outro. Então escolha. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Que susto, hein, gente? Já imaginou? Eu já. Você está andando naquele estado de Damasco. Aí você está indo para Damasco. Você está indo com raiva, né? Porque, lembra da frequência que eu falei? Lembra que a frequência une? O ódio é o amor fora da lei. Gostou desse aí? Pode anotar isso aí que é bonito, né? Anotou aí? O ódio é o amor fora da lei. Ou seja, são extremos, né? Aquele menino, gente, ele estava muito predisposto a dar a vida dele tudo para aquilo que ele acreditava. Saulo. Ô menino diferente, né? É raro um espírito que sublima numa encarnação só. E ele sublimou. Ele, Maria, Madalena. A gente às vezes demora 100, 20, 200, vai lendo o livro dos espíritos. Tem que ler Kardec todo. O Chico já tem 400 e tantas obras. Vai ler Humberto de Campos. Mas não fica lendo leitura só do karma, não, gente. É péssimo para quem está conhecendo a doutrina a gente indicar livro que o assunto é o karma. Que a pessoa está pagando. Isso afasta qualquer um. Parece legal. Mas parece legal como curiosidade. Não para eu aplicar na minha vida e virar espírita. A pessoa quer consolo, que é o que vocês dão na sua experiência. As pessoas querem acolhimento. Agora, quando a gente fala que a mulher não pode ter filho, porque na outra vida ela abortou, quem é que sabe isso, gente? Olha o julgamento. Esse menino nasceu desse jeito aqui, porque na outra vida ele usou mal a mão, aí nasceu com a... Gente, mas os espíritas adoram. Teve uma época aí que vendia mais romance de Lei do Karma do que livros de Kardec. Essa onda diminuiu. Então vão selecionar. A gente lê, a gente indica a mensagem na hora do atendimento, não é? Mas eu estava falando sobre o predisposto.
O Saulo estava andando na estrada e de repente, o que chegou? A luz. Saulo estava no limiar da transformação espiritual. Eu não sei aqui, eu não conheço todo mundo, pode ter gente aqui que já está no limiar. Está faltando só uma gota d'água para realmente virar uma pessoa completamente transformada. Não que vai ser de um dia para o outro, é porque ela já está no caminhar. E outra coisa, às vezes quem nos está consultando no SOS Express está no limiar. Está dependendo daquele atendimento ali para realmente se emocionar, lavar a alma e criar um novo caminho. Olha a nossa responsabilidade, que beleza. E às vezes nós vamos juntos. O que é estar predisposto? Olha lá, de repente brilhou ao seu redor. Então nós temos que encontrar ao nosso redor e identificar. Lembra da molécula lá, a clorofila? Ixi. Outro dia eu estava estudando, diz que um fóton, que é uma partícula de luz, é suficiente para estimulá-la, a molécula. A molécula muda quimicamente com um fóton de luz, gente. E quem é que pode falar que Deus não existe? Sou biólogo, né? Eu tive poucos colegas que acreditavam que existia uma inteligência suprema. Na época eu achava mesmo que era um Deus, um ser humano, porque a religião que eu vim, de barba, depois eu fui descobrindo que não. Deus não é gente. Deus não é gênero. Deus é algo que nós ainda não compreendemos muito bem, mas que Kardec, no século XIX, teve a audácia de colocar como a pergunta número 1. Inteligência suprema. Causa primária de tudo que existe. Então, nós precisamos estar sensíveis à luz. Para isso, eu preciso ir para uma tarefa sempre com planejamento e preparação. Mais do que nos outros dias, dia da tarefa é um dia em que eu tenho que ficar sensível à luz. Boas leituras, boas conversas, oração, alimentação adequada. É o exercício da vida maior. Eu vou repetir. A tarefa que a doutrina nos incita é um exercício da vida maior. Inclusive, eu estava sentado aqui no início, sentindo toda aquela vibração. Rosário não parava de chorar, não sei se eu chorava também. E ela chorando, e eu pensando assim, gente, fala com eles, Vinícius. Nós acabamos de vivenciar o que é uma colônia espiritual. Tem vezes que a gente dorme e acorda bem, é que a gente fica assim, nesse tipo de vibração. Eu sei, é raro, mas acontece. Como diz uma amiga minha, é raro, mas acontece toda hora. Viu? Então nós vivenciamos o que é um nosso lar, claro que é menor, né? Aqui chama, quem sabe, uma colônia Dom Bosco. Olha aí, às vezes aqui tem uma colônia Dom Bosco, de muita oração. Então a gente estava aqui muito emocionado, sentindo aquela vibração por causa disso, tá bom? Então não tem nada sobrenatural. Efésios, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminados os olhos do que? Entendimento. Para brilhar a nossa luz, não tem como não conhecer. É o conhecimento realmente que nos faz ter a clareza do pensamento e a misericórdia dos sentimentos. Então nós ainda somos conhecidos, espírita, como religiosos que estudam, que leem, que têm muito apreço e ligação com livros, com palestras. Isso não pode suplantar a nossa relação com a caridade. Porque se você está no ambiente de trabalho e de repente surge a conversa sobre religião, normalmente ainda se fala assim, nossa, o espírita, normalmente ele faz muita caridade, muito amor ao próximo, né? Aí a gente fica todo orgulhoso. O espírita estuda bastante, sim. A gente não deveria perder essas duas características. Mas se tivesse que escolher uma a outra, é preferível colocar em prática o evangelho do que ficar só lendo. Vocês já repararam que eu sou um observador das casas espíritas e da doutrina.
E eu sei também que as casas espíritas têm muito estudo. E às vezes faltam colocar a mão na massa. Não é? E não adianta a gente ficar só lendo, escutando palestra, fazendo culto e não atuar. Não é o caso de vocês, mas é sempre bom não a gente criticar, mas a gente incentivar. Provavelmente aqui hoje nós temos lideranças espíritas, que além de atuarem no SOS Preces, têm um certo respaldo na casa. Então, quem sabe nas reuniões do conselho, da diretoria, a gente pode lembrar um pouco mais sobre a evangelização, sobre a mocidade e também sobre a necessidade de mais atuação na sociedade. Palavras de Tiago: mostre-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Sim, pessoal, eu estou muito preocupado com... Hoje, semana passada teve muita gente me mandando mensagem, postando sobre o resultado do IBGE em relação ao número de espíritas. Aquilo não me incomodou nada. Nada. Nós não temos uma proposta de fazer proselitismo, de ficar trazendo gente e aumentar, etc. O que me incomoda é a continuidade pela falta de criança e jovem. Isso sim. Eu fico vendo aqui, por exemplo, os que vão desencarnar, se desejarem voltar como espírita, será que a casa de vocês, a casa espírita que vocês frequentam, vai ter aula de evangelização para vocês serem evangelizados? Não. Vocês vão ser uma criança espírita órfã. Mocidade não vai ter. Porque são poucas casas que tem. Como eu fico circulando, poucas reuniões de evangelização, 2 crianças. Mocidade não tem. Aí vocês vão voltar, na hora que sentar lá com o instrutor, quem falar que é Brasil, hein? Belo Horizonte, Minas Gerais, vai nascer no seu bairro de novo. Por quê? Sua mãe está lá, eu falei. Frequência, você tem vínculo, você pensa nela toda hora. Mas quem que é minha mãe? Sua ex-mulher. Não, aí já é demais. Você separou. Obrigado. Você não separou de forma, como é que fala na justiça? Hã? Conciliatória. Não, tem outro nome. Conciliatória. Contencioso. Contencioso? Litigioso. Litigioso e Isso consciencioso. eu quero não litigioso. Não litigioso. Você não separou de forma litigiosa. Não, de forma não litigiosa. Então o que aconteceu com você? Você acorda de manhã cedo no sábado, nem toma café quentinho, tá pensando em quem? Nela. Ah, que a mulher me paga. Ah, ela vai ver. E faz alienação parental, que é ficar queixando com os filhos da mãe, e a mãe faz isso com o pai, contra o pai. E você quer reencarnar? E ter outra pessoa como mãe, você não para de pensar em outra coisa, você vai direto para aquele útero ali. Vai aprender a amar, perdoar. É assim que ficou. Entendeu, filho? Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Evangelho de João. Que beleza, né? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, aquele Ele ali deveria ser com letra maiúscula. Porque aquele Ele ali é Deus. Como Deus está na luz, e você está andando na luz, você vai encontrar com Ele. Está todo mundo no mesmo lugar, na luz. E aí, olha, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós precisamos estar em movimento, andando, nos aperfeiçoando, sabendo que nós temos sim, ainda muito a caminhar, mas foco, objetivo espiritual. Lembra que eu falei da luz no início? Olha que interessante essa imagem agora. A luz branca lá em cima, olha. A luz branca visível. Se ela bate numa superfície branca, ela reflete completamente. Agora, quando a luz branca visível, ela incide sobre uma superfície vermelha, é por isso que a gente enxerga vermelho. Ela só devolve o vermelho. Tem gente que está olhando para mim, para o slide, com uma cara que nunca ouviu falar sobre isso.
Agora que está aprendendo por que a gente enxerga as cores. Eu estou de novo igual o pintinho quando sai do ovo, chocadíssimo com vocês. Não sabe o nome do cloroplasto, não sabe clorofila e não sabe como é que a gente enxerga. Por isso que tem que estudar, vocês viram. Olha esse aqui, verde. Luz branca visível. Luz verde refletida. Por quê? Porque a superfície é verde. Tá vendo então, gente? A folha verde da planta, a gente enxerga verde porque ela absorve o vermelho e o azul, principalmente. A faixa de frequência, vermelho e azul, pega para ela. E o que ela não utiliza porque não é interessante para fazer a glicose? O verde. Joga para fora. E a gente enxerga verde. Já posso aplicar uma prova aqui para vocês responderem? Agora olha o outro. Isso aqui me preocupa. Vocês viram aqui, né? Temos que andar na luz. Como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ótimo. Então vamos andar na luz. Mas aqui, ó. Luz branca visível. Ok. A superfície é preta. Se a superfície é preta, ela absorve todas as faixas de luz visível. Todas as frequências. E joga o que para fora? Nada. Lembra que eu falei com vocês que eu sou apaixonado com a ciência? Isso aqui é uma lição do Evangelho. Nós precisamos ter um coração puro, nós precisamos ter boas intenções, estar aprendendo, movimentando, seguindo os ensinamentos para que eu possa ser uma superfície que reflete a luz. Esse é o trabalho também do SOS Preces. No inverno assim é melhor andar de preto, né? A roupa que eu estou falando, tá? Por quê? Porque você vai absorver a luz transforma em calor. No verão, superfície branca. Você recebe energia e devolve. Brilhar é a vossa luz. É isso que vocês fazem. É isso que vocês devem fazer, e eu também nas minhas tarefas. Nós precisamos tentar ficar cada vez mais luminoso e iluminado para poder refletir isso na nossa atuação e assim representar o Cristo na Terra. Não precisa salvar o planeta todo. Se a gente começar a melhorar nós mesmos, o entorno também vai ser luz. Por falar nisso, vocês acreditam que também tem bicho que solta luz, gente? Você ouviu falar? Já, ué. Falei com vocês que eu sou biólogo, né? Tá? Antes que eu esqueça. Olha a biologia dando uma aula para nós. Onde a luz não chega, eles brilham. São os peixes e os animais que vivem nas regiões abissais. Abissais. É. Onde não chega a luz. Mas eles têm que comer na escuridão. Ó, tudo que eu estou falando aqui, vocês têm que transformar em evangelho, tá? Eles têm que se alimentar na escuridão. Porque lá não chega a luz, não tem fotossíntese. Então não tem planta nem alga. Mas eles têm que comer na escuridão. Então o que eles fazem? Eles têm na formação metabólica deles uma reação química parecida com aquelas que os pirilampos e os vagalumes possuem, e eles conseguem produzir luz internamente. Olha aquela água viva ali, gente, aquela caravela, ali é uma água viva, não é uma medusa? Que beleza, iluminando, atraindo, ou atrai a presa, ou atrai o sexo oposto para a reprodução, assim como faz os vagalumes. E aí tem os cogumelos bioluminescentes. E olha lá, cupim. Tem cupim que tem bioluminescência. E qual que é a mensagem? Onde a luz não chega, eles brilham. Eles são vocês do SOS Preces. Porque às vezes, gente, a luz não está chegando naquele coração. Às vezes a luz não está chegando naquele entendimento.
Às vezes a luz não está chegando naquela esperança. Às vezes a luz não está chegando naquela visão de que é possível, porque a crença é muito enrustida na vida maior. Ou não tem informação. E aí chega o SOS, os bioluminescentes. Eles levam a luz onde a luz não chega. Essa é a tarefa do cristão. Nós temos que fazer sempre. E não é só dentro da casa espírita. Recentemente, lá na minha casa, teve uma comemoração, a Kátia estava lá, e nós tivemos uma revelação maravilhosa sobre o ambiente do SOS Prece. Um espírito revelou para nós que, enquanto o atendente está ali na cabine, vamos chamar assim, fazendo o seu trabalho, no seu plantão, a espiritualidade, considerando que é um ambiente luminoso, leva irmãos espirituais para serem tratados como se ali fosse uma sala cirúrgica espiritual. Olha a nossa responsabilidade, se a gente não se preparou, hein, gente? Está marcada uma cirurgia no seu plantão. Hã? Sem anestesista. O anestesista é Jesus. Está marcado 2, 3, meia hora cirurgias no seu plantão. A espiritualidade leva lá um espírito, um irmão, e aproveitando da sua oração, do seu estado de conexão com o plano maior, da leitura, aquilo ali é como se fosse a asepsia espiritual. E como se não bastasse, eu não quero inaugurar uma nova tarefa, porque isso foi excepcional. Como se não bastasse, por meio da psicografia, foi indicado para uma paciente de uma cirurgia encefálica, apareceu uma massa no cérebro, ainda não tem a biópsia para saber se é algo muito grave ou não, mas a cirurgia foi marcada e a espiritualidade sugeriu que a nossa irmã tarefeira da Terra, encarnada, fosse levada a um plantão de SOS Prece, ficasse lá sentadinha do lado do atendimento para sofrer uma cirurgia espiritual. É com isso, como diz, né? Quando a gente era mais novo, fala, nossa, está mexendo com isso, negócio de espírito. Um perigo. É um perigo. Né? Tipo, nossa, você mexe com esse negócio de espiritismo? Mexo. É com isso que nós estamos mexendo, gente. Graças a Deus. É com isso que nós estamos mexendo. São essas energias que a gente não conhece. Vocês, porém, agora falando para vocês, terminando. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Brilhai a vossa luz, Evangelho de Pedro. Vamos fazer aqui agora. Eu tenho inventado. Olha ele aí. Fazendo selfie. Fazendo selfie. Moderno, né? Ele e os apóstolos. Olha, não é aqui que eu quero, não. Vou deixar o meu contato ali, tá, gente, para vocês, mas eu quero ir aqui, ó. Cadê? Aqui. Estou precisando de ajuda aí, Eu quero voltar nas 7 frases do Evangelho, para que a gente possa fazer aqui uma prova agora. Quem está anotando aí, pode anotar. Quem não está anotando, vai fazer mentalmente, tá bom? Vai passando para mim, por favor. Eu te falo. Pronto. Sem julgamento. Número 1. Anterior a esse. Obrigado. Botar um? Pronto. Primeira questão da nossa prova é sem julgamento. Você vai te dar uma nota, você mesmo vai se dar uma nota de 0 a 10. De maneira geral e diante a tarefa. Vamos fazer um integral aí, tá bom? Não tem que comentar, não tem que chorar, não tem que ficar alegre, não tem que falar que tirou 10, nada. A cada um conforme as suas obras. Então, se você está muito péssimo nesse quesito e quer fazer uma revolução nisso aí para marcar, você dá 0, dá 1, dá 2, nota baixa. A média no plano maior, gente,
é 8, tá? É isso mesmo. Isso aqui não é terra, não. O plano maior é 8 para cima, tá? Então, se você pode melhorar muito ainda, você dá uma nota aí de 0 a 10. Vamos pro próximo, né? No coletivo. No coletivo, como é que está você atuando na coletividade, com outras pessoas, buscando ajuda, trocando experiências dentro das atividades espirituais? E se quiser também pensar em você no dia a dia, no seu trabalho, você gosta de demonstrar que você dá conta de tudo? Família, você acabou isolando outras pessoas porque você sempre quis fazer do seu jeito e acabou então comprometendo a autonomia dos outros? Como é que é você na sua história da encarnação em termos da luz brilhando pelo coletivo? 0 a 10. Cada um fazendo o possível, tá? Não adianta pensar assim, mas o meu marido, a minha esposa... Não, é você. Família. Com o próximo. Qual é o tanto que você está aplicando a doutrina e o evangelho no seu núcleo familiar? Qual é o tanto que a sua família parece um plantão de SOS Preces? Qual é o tanto que você tem transformado a sua família como se fosse realmente uma tarefa? Outro dia uma amiga me falou assim, Vinícius, já pensou se todo mundo tratar as pessoas do lar, da família, igual trata os convidados? André Luiz, no Conduta Espírita, fala isso. Vou de lá que ela tirou. Quarta questão, seleção. Como é que você está selecionando o seu tempo, o que você lê, o que você fala? Na psicografia a gente lê muito lá no centro, observar as conversações. E isso eu acho que envolve também o que a gente está enxergando, vendo, conversando, lendo, assistindo. Então, como é que está o nosso grau de escolha? Eu estou convencido que um espírito mais evoluído ele tem essa habilidade, ele escolhe bem. Tudo ele escolhe bem. Quinta questão, predispostos. Até que ponto que você está sempre otimista e predisposto a encontrar luz nas situações, nas pessoas, no trabalho, na tarefa? A casa espírita, gente, não é perfeição. A nossa casa também não. Precisamos ter essa condescendência. Mas isso não quer dizer que a gente tem que estar desanimado e não perceber luz em tudo e em todos. Até que ponto que você vê ao seu redor uma luz vinda do céu? Isso é importante até para prevenir doenças, né? Pessoa que tem vontade, ânimo e acredita e otimismo. E a penúltima, você está satisfeito com o seu grau de estudo, de maneira geral? Não precisa estudar só doutrina não, mas conhecimento sempre é bom. Tem estudado ou está muito acomodado? Acha que já aprendeu muito, vai deixar para outra encarnação? Sobre a sua tarefa, você sente falta de ler algo? O que te capacita melhor para o SOS Preces? Se você estudasse um pouco mais, lesse, você chegaria ainda mais predisposto com o estudo também, para poder fazer a sua irradiação, né? Brilhar a vossa luz. E a última questão, 7ª de João. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Seu entusiasmo. Essa é a avaliação do entusiasmo hoje, da vontade. Eu imagino que cada um de vocês aqui está vindo hoje com um certo grau. Tem gente que está pensando em largar a tarefa, está meio desanimado. Movimento. Andar com Ele. Essa é a tarefa que te faz andar com Ele? Essa é uma questão muito interessante. Se não é ainda, pode melhorar? Você pode eleger, eu não vou falar quem é não, tá gente, por causa do estatuto da criança, do adolescente e do idoso. Mas tem gente aqui que está pecando pelo excesso. Adotou a casa espírita como um refúgio. Isso às vezes a gente precisa, acontece. Mas tem prazo de validade, tá gente? Ele vai segunda, terça, quinta, sábado, domingo e acaba fazendo várias tarefas e nenhuma delas está sendo eficiente. Cansado às vezes, aí tem um aborrecimento de um, leva para o outro. Então é uma boa avaliação também para nós. Como é que foram as notas aí, gente? Muita nota acima de 8? A média aí, como é que ficou? Depois vocês somam tudo e divide por 7. Vamos ver. É tempo de brilhar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens.
Quem quiser trocar uma ideia, sugerir, a nossa irmã Kátia, a organizadora, que sugeriu colocar no final, né, Kátia? O meu contato ali. Ali tem o WhatsApp, tem o e-mail e tem também o meu Instagram. Eu queria aqui, com exclusividade, dizer para vocês que, sentado aqui hoje, eu recebi, vamos dizer assim, não sei de onde, mas eu desconfio, eu recebi uma convocação e eu estou compartilhando com vocês com o seguinte objetivo. A partir do momento que eu vou falar isso com vocês aqui agora, eu vou ter que me desdobrar para cumprir. Eu vou produzir um livro sobre atração de crianças e jovens para a doutrina espírita. É uma experiência que eu tenho já há muito tempo como professor, de 30 anos de escola, mais evangelização, mocidade, etc. Filhos em casa. E eu percebi aqui hoje, ao lado das lágrimas da Rosário, que eu tenho esse compromisso de deixar um pouco essa experiência, porque não adianta a gente ficar só reclamando que criança e o jovem não estão participando. É uma geração que precisa de estratégias próprias para eles. E, modéstia à parte, esse é algo que eu posso contribuir. Então, espero que em breve vocês vão ter notícias e vai ser, claro, gratuito para a Casa Espírita, posso mandar por PDF. Em breve, quem sabe, eu vou ajudar vocês a implantar e fortalecer a evangelização. E aí nós teremos muito mais tarefeiros de SOS Press nas nossas casas, na nossa sociedade, no nosso planeta. E é o que nós queremos. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho hoje da amizade, do acompanhamento aqui da minha proposta. Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia maravilhoso. E vou ficar muito feliz se vocês anotarem lá no caderninho que essa hora e 20 minutos nós tivemos aqui foram a hora que valeu a pena para todos nós. Muito obrigado. Nós é que nós vamos registrar. Estava pensando isso nesse momento, que nós vamos registrar esses instantes, né? Que são aqueles que a Kátia falou também, né? Aqueles instantes preciosos, né? De ouro, né? Presença de Deus em nós. Nós vamos agora, daqui a pouquinho, para o nosso momento de lanche, e queria fazer um combinado aqui. O combinado é nós retornarmos às 10h45, tudo bem? Uma outra situação é que nós vamos fazer um registro aqui, né? A Kátia Varela mencionou, então vou pedir um pouquinho de paciência até chegar o momento do lanche. Vamos fazer esse registro, né, Kátia? Por favor. É com Jair. Jair. O pessoal pode juntar o máximo que puder, preencher as cadeiras que estão vazias aqui na frente.